Bom dia, aqui é Remo Noronha, mais uma aula de Física ou Matemática. A gente acabou de destruir todas as questões do CFO CEB-EMERGE 2022 e hoje vamos para o destrinchando da prova. Quase que não sai, não saiu, né? Gente, o destrinchando é a ideia do seguinte: como funcionou a lógica da banca? Não se trata de resolver as questões já estão pingando resolvidas lá, 2 a 2 no canal, bonitinho. Hoje a gente quer entender como é que funcionou a prova dessa banca, tá? E, obviamente, aonde eu posso ajudar a vocês, que é na parte de Física e Matemática, combinado? Foram 15 questões de Matemática, 15 questões de Física, e um complicador dessa prova começa no edital, que é o seguinte: prova muito longa, 100 questões aí para você se ralar de fazer questão, um caminhão de questões num tempo que fica apertado, né? E outro problema que teve no edital foi o seguinte: essa prova aí, a gente tem que entender o problema histórico que levou até aí. Esse CFO saiu atrasado e deveria ter acontecido até o meio do ano, tá? Então a turma de 2022 vai ficar um vácuo aí e ela vai entrar em 2023. Então vamos fazer uma prova mais rápida. Para fazer uma prova mais rápida, tiraram redação e deram uma enxugada no que ia cair na prova, né? Tem uma palavra certa para isso que não está me ocorrendo agora. Isso enxugou principalmente a prova de Física. Então a prova de Física, vocês vão observar que não tem ondulatória. Deixa eu ver se eu acho aqui, só para vocês fazerem uma ideia. Eu separei, tá aqui. Olha só, eu fui marcando o que caiu no CFO na prova de Física. Então, ó, caiu cinemática, termologia, termodinâmica, trabalho e energia, leis de Newton e eletricidade. E essa limitação, ela ocorreu devido ao edital, porque no edital não tem ondulatória, não tem moderna, não tem eletromagnetismo. Legal? Então, no distribuir das questões, a prova ficou mais pobre. Outro problema que eu enxergo, mas aí vamos para a prova propriamente dita, que aí a gente vê questão por questão e vou poder passar o meu ponto de vista depois da gente ver questão por questão. Deixa eu ver aqui, ó. De 1 a 15 a prova é de língua portuguesa, então a gente começa com matemática, questão 16, tá? E, então são 15 questões de matemática, 15 questões de física e, se eu não me engano, 15 questões de química, fazendo com que 45% da prova seja de exatas. Então, considere a sequência aritmética 53, 67, 67 e 74. Primeiro termo dessa sequência ultrapassar 1000 Gente, isso aí dá para você pensar em termos de progressão aritmética, mas é uma questão ainda mais fácil, na verdade, né? Uma questão de ensino fundamental, que é a questão de divisibilidade com o resto que vai dar. Então a ideia, como a PG, a razão dela é 7, é você dividir o número para 7 e ver qual resto vai bater aí, qual desses coincide com o resto. Então é uma questão muito fácil de aritmética, e assim eu resolvi ela para vocês. Questão 17. João recebeu uma certa quantia, com a terça parte, pagou os gastos, pagou o aluguel com a quinta parte do restante. Então, o único problema que a gente tem nessa questão aí é interpretativo. A palavra restante, no caso, você tem que mostrar que é capaz de subtrair frações. Mais uma questão de ensino fundamental. Fácil com uma pequena pegadinha. 18. Joana comprou uma bota que custava 250, pagou 2 prestações de 150. Quanto é que ela pagou de juros, né? Isso aí é matemática bem básica, tá? de porcentagem, mas porcentagem sobre o quê? Porcentagem sobre o quanto ela pagou, na verdade, na segunda prestação, porque a primeira prestação ela pagou à vista, né? Eu já deixei de comprar numa loja por causa exatamente dessa questão, né? A gerente lá queria me dar um golpe dizendo que os juros era de tanto, quanto estava cobrando um juros exorbitante, justamente usando esse mesmo artifício. Não botei mais o pé na loja.
Então, até aí tudo ensino fundamental, legal? 19, plano cartesiano, possui coordenadas equidistantes do ponto 1, 4, 1, 7. Questão de geometria analítica, mas bem tranquila, né? Mata com a ideia de distância de ponto a ponto. Então, apesar de ser de geometria analítica, é uma questão também muito fácil. Questão 20. 240 soldados estão dispostos em formação, em linhas e colunas e tudo mais. Aí como é que você pode fazer isso com 240 soldados, sendo que nenhuma linha, nenhuma coluna pode ter menos do que 4 soldados, né? Questão aí, tranquilo, basta você pegar 240 e fatorar ele para ver como é que você pode organizar. Lembrando que uma tropa 3x4 é diferente de uma tropa 4x3, né? Porque você muda a formatação. Em outra questão também de ensino fundamental. Tirando ali aquela geometria analítica, estamos fazendo uma prova de ensino fundamental, que poderia ser, na minha opinião, para soldado bombeiro. Quantidade de 4 algoritmos diferentes, maiores que 3.000 e menores que 9.000. Chegamos a uma questão de análise combinatória, mas bem tranquila, tá? Toda boa prova de ensino médio que se preza tem que ter questão de análise combinatória, na minha opinião. Obviamente, se a minha opinião vale alguma coisa, né? Mas se você está aqui, eu acho que você está querendo ouvir ela, né? Mas questão tranquila também. Análise combinatória dá para fazer questões absurdas, mas vamos lembrar mais uma vez que é uma prova de 100 questões, então a banca tem que segurar realmente a mão. Questão 22 é uma lista de 5 números naturais, x é o menor dessa lista. Essa questão é interessante, É muito comum em estatística você dar uma listagem de números, então, por exemplo, os jogadores A, B, C, D e F fizeram não sei quantos gols no campeonato tal. Aí você tem as numerações lá e você ser capaz de identificar moda, média aritmética, mediana, às vezes até desvio padrão, é mais raro cair, essa coisa toda, né? Aqui é o contrário. Aqui a banca pegou números que você não sabe quanto é que é, e você tem que mostrar o seu conhecimento estatístico. Até então, a questão mais difícil aí dessa prova, né? Das que a gente viu até agora. Solange Marcelo, grupo de 10 pessoas, sequência e reposição, probabilidade de Solange estar sorteada. Questão de probabilidade, mais uma vez análise combinatória, né? Mas também bem tranquila. Tá? Eles seguraram o freio legal em combinatória. Combinatória, como eu estou falando aí, dá para sair as questões mais pesadas que você pode imaginar. Seguindo adiante, sistema de coordenadas cartesianas, retas, então dá 2 retas diferentes. E qual vai ser a área do triângulo delimitado pelas essas retas? É uma questão de geometria analítica, que você tem que mostrar também conhecimento de área de triângulo. É uma questão de média para difícil, tá? Então aí já foi uma questão mais interessante. 25. Eu tinha colocado, se eu não me engano, a 22 como mais difícil da prova, porque a gente ainda não tinha visto a 25. A 25 é uma questão top, muito bem feita. Envolve o conceito de termo médio de PG, tá? Então, se você sabe a fórmula, você ganha tempo. Eu, por exemplo, não sabia. Tive que demonstrar a fórmula lá para poder fazer a questão. Então, é uma questão já bem pesadinha, bem interessante, em que você tem que demonstrar conhecimento básico de matrizes determinantes. No caso, o que é uma matriz 5x5? Então é tranquilo. Mas, em se tratando de questão de progressão geométrica, ela já é uma questão bem interessante, com um algebrismozinho lá para você brincar, tá? Então a questão indo de difícil para muito difícil, né? Então temos três questões difíceis na prova até então.
Considere a equação polinômios, mas é um polinômio da ordem 3, ele dá uma das raízes, aí depois você cai num Bhaskara. Não precisa resolver o Bhaskara, tem que saber soma de raízes. Ganha tempo se souber a soma de raízes. Então, é uma questão interessante também. Questão 27, questão modular. Eu tenho mania de, quando fazer as questões modulares, sempre fazer o gráfico para você poder ter chance de enxergar do que se trata. É uma questão interessante também. Questão 28. 25 questões, você ganha ponto para fazer a questão correta, perde ponto para fazer a questão errada e você diz a pontuação. É uma questão simples, né? Se fosse uma prova de ensino fundamental, eu diria se tratar uma questão um pouco mais difícil, mas é uma questão de ensino fundamental. Você monta ali um sisteminha e resolve o sistema, né? Então, para o que se propõe a prova, eu acho ela fácil. Questão 29, uma pista, 100 km por hora, 45 voltas, 180. Me parece que a banca deu uma bobeira aí na hora, né? Tipo erro de digitação. Tem uma resposta certinha aí te esperando, mas deu como gabarito algo errado aí. Pelo menos na minha visão, fiz a solução dessa questão, até adiantei a publicação dela, porque eu, para fazer a prova, o que eu faço? Eu vou fazendo, vou programando para eu poder rever a questão para ver se eu não falei besteira, né? E, obviamente, se eu falar alguma besteira em qualquer questão aí dessa ou de qualquer outra prova e você perceber, me fala, porque a gente detona o vídeo, não importa quantos views ele tenha, porque como a gente leciona exata, a gente tem que ter compromisso com o ensinar corretamente, né? Mas na minha visão, gente, a voz falhando a beça, desculpa aí. Mas na minha visão, foi um erro ali de digitação. Eu espero que a banca tenha corrigido isso aí. É uma questão tranquila também que envolve MMC, MDC, mas também dá para fazer como questão de lógica, tá? Botando os valores lá. Você pode, essa solução já está lá publicada. Max e Ruben andando de bicicleta numa pista circular, alisando em sentido oposto, dá uma volta, voltarão em se cruzar. Bem, tá aí na prova de matemática, uma questão que poderia estar na prova de física, com uma ideia de movimentos circulares, de um nível de médio para difícil. Qual incômodo essa prova de matemática me causou? Se você der uma olhada em provas correlatas, tá? A prova da SpaceX vem rachando, pesada a beça. Você, para entrar também na Universidade de São Paulo, faz uma prova rachando também. Então, me causa um determinado incômodo uma prova para oficial do Corpo de Bombeiros que veio muito centrada em ensino fundamental. Tá? Agora, isso passa por uma característica que ficou estabelecida na prova, porque ficou uma prova muito extensa. Então, como a prova é muito extensa, eu acredito que a banca fica numa coisa difícil aí, de o seguinte: se botar questão rachando, aquelas questões ali que o aluno vai demorar 5, 10, 15 minutos para matar a questão, ele não faz o resto da prova. Então, o problema aí passa por concepção. Se você parar para pensar no perfil de um oficial do Corpo de Bombeiros, que, em minha opinião, tem que ser alguém com raciocínio rápido, esse tipo de prova deixa de ser assim tão problemática, porque no dia a dia, sendo oficial do Corpo de Bombeiros, lidando com 30 anos de carreira, eu te digo que 99% dos problemas que eu tive, tanto em operação, quanto em burocracia, quanto no me relacionar com a tropa e com as questões que aconteciam, eu te digo que 99% dos problemas que eu resolvi não passavam do ensino fundamental. Então isso tem uma lógica de busca de perfil, né? No sentido de que é interessante de que você tenha pessoas com raciocínio rápido para resolver questões. Eu costumava dizer que em socorro, não se trata de você ter a melhor solução.
é você conhecer os protocolos, saber o básico o que tem que fazer. Isso, de uma maneira geral, a tropa já sabe. Ter soluções criativas e rápidas e razoáveis no tempo que você tem ali, né? Então tem até um dito que não adianta você montar a tua tropa para desfilar no 7 de setembro e todo aquele planejamento que você fez só ficar pronto no 8 de setembro. Então, tempo é uma grandeza muito importante na vida do oficial do Corpo de Bombeiros. Então, no todo, colocando a realidade e a questão histórica que aconteceu ao levar dessa prova chegar a uma nova banca, eu achei o resultado bom, né? Com algumas ressalvas aí, e eu acredito que poderia ser feito com esse mesmo perfil de uma prova ágil, com questões que dão para ser resolvidas com menos de 3 minutos, utilizando um pouco mais o conhecimento do ensino médio. Beleza? Então, seguindo aí, vamos para a prova de física. A prova de física eu já falei para vocês, não caiu ondulatória, não caiu moderna, não caiu eletromagnetismo, tá? Agora, do não caiu, na minha opinião, um pecado, né? Uma prova oficial do Corpo de Bombeiros não poderia deixar de contemplar o conteúdo de hidráulica, né? Então, qual solução a banca buscou? Jogou muito para termologia e termodinâmica, o que faz todo sentido, porque é um assunto que quem vai combater incêndio tem que dominar. O problema é que essa visão, em minha opinião, ela é um pouco restrita, porque bombeiro resolve problemas que nenhuma outra pessoa resolveu. Então, o que aconteceu de problema sui generis na minha carreira e na carreira dos amigos que serviram comigo, não é brincadeira. Então, é interessante você ter questões espalhadas o máximo possível. Então, na minha opinião, seria legal se a prova de física contemplasse todo o conteúdo do ensino médio. Eu sei que você deve estar me odiando por dizer isso, mas dentro do que se propôs, se a prova de matemática, eu digo para você, ficou mais ou menos, eu vou dizer para você que eu amei a prova de física, tá? Primeira coisa é o seguinte, sabe aquela coisa que o pessoal gosta de pilhar professor de física, dizendo assim, o fio é inextensível, o atrito é desprezível, a resistência do ar é desprezível, a prova é desprezível, o assunto é desprezível, não sei por que você está estudando isso. Não tem isso nessa prova, né? A banca pressupõe que, sendo uma prova de ensino médio, que as coisas que são discutidas no ensino médio já estão aí. Então isso já reflete aqui na questão 31, que quando você coloca aí, ele meio que esqueceu de dizer que não há atrito, não há resistência do ar, que o fio é inextensível. Todas essas coisas foram passadas que nem um trator na prova, né? Eu sei que isso pode gerar aquela situação de algum engraçadinho falar assim, não, eu quero anular essa questão, o cara que esqueceu de dizer que o fio é inextensível. Na minha opinião, não leva, porque o que está aqui são assuntos consagrados pela física clássica ensinada em ensino médio. Então, por exemplo, na questão 31, que se trata de conservação de energia, a banca não se preocupou com nada disso. Tá aí a questão simples, fácil, direta, tá? A questão mais fácil da prova, em que você tem que mostrar seu conhecimento básico de conservação de energia. A questão 32 esbarra muito, né? A questão de eletrostática, né? Esbarra muito naquele conceito básico de quando é que você pode usar a regra de 3, quando você não pode usar a regra de 3. Eu vou ver se eu consigo deixar um card aí para vocês, porque tem grandezas que variam linearmente, tem grandezas que variam de forma quadrática, como por exemplo a força elétrica, conforme você distancia as cargas, e tem grandezas que vão variar de forma cúbica ou até de outras formas. Então não é sempre que você pode usar a regra de 3. Aqui, deixa eu botar a pilha no meu amigo Marcelo, do canal Plantão Química, que a gente fica pilhando o pessoal da química, dizendo que a química é a ciência da regra de 3. Por que a gente costuma dizer isso?
Porque a química ela leva muito em consideração as reações no qual você tem proporções de massa, e as proporções de massa elas são lineares, então você resolve muita questão, as questões dificílimas de estequiometria, né? Para mim nunca foram de grande sofrimento, uma das poucas coisas da química que eu levava com tranquilidade, porque na verdade é uma relação linear e a vida segue, né? Em física você tem que ficar atento aqui que essa é uma relação quadrática, mas é uma questão tranquila, né? Se você não cair na besteira de tentar resolver ela usando regra de 3. A questão 33, leis de Newton, ela é básica, tá? Então, aqui é o tipo da questão que mostra quando o aluno conseguiu compreender o que é força de contato e força normal. Acho que a pegadinha, se alguém pode achar que seja pegadinha, é o aluno confundir com a força normal, mas, obviamente, para essa mosca não sair deslizando aí, eu até troquei por formiga, porque a mosca poderia sair voando, você teria que ter atrito entre as patinhas e a tal da esfera. Questão 34... um móvel de dimensões pequenas, acelerado. Essa questão, eu quase que caio nela, eu vou dizer o porquê. Quando você vê, assim, dois móveis passando, pensa logo que é encontro, né? Aí tu faz a conta rápida, pensando quando é que eles vão encontrar. Não é isso. A banca, ela fez uma coisinha um pouco diferente. Qual é a distância máxima que vai ter entre um corpo e outro, sendo que um está em movimento uniforme e o outro em movimento uniformemente variado, né? Então, é uma questão interessante, até de uma certa raridade. Eu gostei dessa questão. Questão 35. Na comparação de escalas termométricas, em vez de cair naquele clichê de comparar Celsius com Fahrenheit com Kelvin, a banca fez uma coisa que eu acho bem legal, que é pegar escalas arbitrárias. Então, você faz a comparação linear aí entre as escalas e encontra os valores. Questão 36. Você tem um bloco que está deslizando, o módulo da força, leis de Newton, né? Questão de leis de Newton bem clássica. 37. Partícula uniformemente retardada, 80 metros em 4 segundos. Essa é uma daquelas questões que o aluno às vezes fala assim para mim: pô, professor, dá para entender cinemática sem gráfico? Até dá. Eu acho um risco. Se você fizer o gráfico velocidade e tempo, essa questão é molengo-tengo. Agora, se você tentar fazer ela algebricamente, é de um sofrimento sem tamanho. Então, meninos e meninas, não deixe estudar gráficos, não somente em cinemática. A compreensão de gráfico é fundamental para você passar num concurso. Legal? A 38 é a mesma coisa, também muito parecida com a anterior, né? Só que aqui ele já dá o gráfico. Questão 39, calorimetria, que mole, que macete, é uma questão interessante aí, com uma pegadinha, né? Porque você coloca vapor d'água no gelo e pergunta quanta água sobra, né? Se você der bobeira, você só pensa que a água que sobra é a água vinda do gelo, mas você tem que acrescentar também a água do vapor que condensou. A questão 40, aquele basicão de indução elétrica, questão de ensino fundamental, mas colocado de uma maneira interessante, tá? Mas deixa eu reafirmar, tá? A prova de física foi melhor elaborada do que a prova de matemática, tá? Com a ressalva de que aquilo do que estava no edital que a gente já discutiu. Questão 41. Mais uma vez, né, aquilo que eu falei no começo, não fala que atrito desprezível, fio inextensível, tá? Simplesmente fala para você calcular a potência desse motor aí, no conceito de que potência também pode ser calculada pelo produto da força pela velocidade média, tá? Questão interessante, bem feitinha, que envolve não somente o conhecimento de trabalho e energia, mas você também tem que saber decompor as forças que estão atuando sobre esse bloco. Questão 42, de termodinâmica, bem teórica. Por um acaso está todo mundo certinho aqui. E é interessante o seguinte, né? Às vezes o aluno sofre por
pela questão vernacular, tá? Todas essas coisas aqui, de uma maneira geral, em aula o aluno sabe, mas como usou um vocabulário mais científico, mais próprio, eu acredito que causa sofrimento para alguns alunos, né? Questão 43 é linda, 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 linda. Você tem que saber como é que é volume de esfera, área de círculo, e pensar aí como é que essas crianças vão dilatar, sendo que dilata todo mundo junto. Voltando àquele conceito que eu falei para vocês, que tem coisa que varia de maneira linear, tem coisa que varia de maneira superficial, então você vai ter que usar a função quadrática, e volume em cúbico. Enquanto isso, a Tiquitita encostou aqui pedindo carinho, né? Minhas cachorras pretas. Chegando aqui no finalzinho, olha, raridade, questão básica de cinemática escalar, né? Bem, escalar não, desculpa, cinemática vetorial. Esse tipo de questão era muito comum nos antigamente e foi ressuscitada pela banca. Eu particularmente gostei, né? Porque você parece assim, caramba, como é que isso aqui funciona? Porque hoje em dia há uma preocupação de que todo o conhecimento ele tem que ser contextualizado. Então, uma boa contextualização para o que acontece aqui é a questão da queda livre. Você vai ter uma aceleração sempre voltada para uma direção e sentido, e o que vai acontecer com a variação da velocidade. É a mesmíssima coisa, só que em vez de botar aceleração na vertical, botou aceleração na horizontal para você poder brincar com essa questão aí de ciência básica, né? Bem interessante, eu gostei do ressuscitar. Finalmente, mais uma questão de calorimetria, né? Calor sensível aí, e você saber também interpretar gráficos. Bem, é isso. Espero que essa prova aí te ajude a se preparar para o próximo concurso, te ajude a preparar para outros concursos. Uma coisa que eu quero aproveitar para dizer, que é interessante você ter contato com provas diferentes. Uma vez que você faz isso, você tem chance de ampliar o teu cabedal de conhecimento e, por exemplo, é uma prova que pode te ajudar a se preparar para a FUVEST. Apesar de ter um nível um pouquinho mais baixo do que a prova da FUVEST de uma maneira geral, mas tem o mesmo tipo de inteligência, o mesmo tipo de lógica, no qual você tem que demonstrar o seu conhecimento de ciência básica, né? Então, de uma maneira global, eu posso ter restrições ao nível da prova, ao excesso de questões para um dia só, mas de uma maneira global é uma prova bem feita, sendo que a de física tá um espetáculo. A prova de física a banca mandou muito bem. E, na minha opinião, na prova de matemática poderia ter focado mais no conhecimento próprio de ensino médio. É isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Poxa, eu quis tirar minha carinha, né? Vou voltar do começo. Aula todo santo dia. Deixa um like, compartilha com os amigos. Drive na descrição no canal e aquele abraço.